E aí, falando ainda das migrações, como eu disse para vocês, a migração é o deslocamento, né, a saída de uma pessoa da sua cidade, por exemplo, para uma outra cidade, que é isso que a gente chama de migrar, é sair de um local para o outro por diversos motivos. Um deles é por melhoria de qualidade de vida, né, por trabalho, por questão de saúde, né, por não ter na sua cidade a assistência médica que necessita, vai para outra cidade para tratar, né, do problema que a pessoa tem em termos de saúde. E uma das causas que a gente vai ter aí devido à migração é a questão de muitas pessoas em um local, residindo em um local específico. Então, assim, a gente vai ter um processo aí de urbanização desacelerada, que faz com que a gente vai ter uma desigualdade social ainda maior. Vou dar um exemplo para simplificar para vocês. A gente vai ter uma cidade, por exemplo, São Paulo, tá? Onde a gente vai ter muitos migrantes, ou seja, muitas pessoas que saíram de outras cidades, de outras regiões do país e foram para São Paulo, ok? E aí diversos motivos, um deles principais é o trabalho, em busca de trabalho. O que acontece? Muitos conseguem, outros não conseguem, alguns têm apoio, já tem família que vive lá e tem o apoio da família, outros não têm apoio da família, não conhecem ninguém. E acontece que muitas pessoas passam dificuldades devido a ser uma cidade muito grande e não conhecer muita coisa. E a gente tem esse problema aí, tá? E aí é um problema que passa por a questão de uma coisa que a gente chama de segregação. Segregação, que é justamente muitas pessoas morando em um determinado local e essas pessoas são excluídas da sociedade. Por exemplo, a gente vai ter em algumas cidades, locais onde a gente vai ter pessoas que não têm muito dinheiro vivendo e locais onde a gente vai ter pessoas que têm mais dinheiro vivendo. Então a gente vai ter aí essa paisagem diferenciada, né? Uma paisagem onde a gente vai ter casas mais simples, né? E uma paisagem que a gente vai ter casas mais luxuosas. E aí a gente chama de segregação, que é essa separação aí de classes, né? De classes no sentido de financeira, de pessoas mais ricas e pessoas que não têm muito dinheiro, tá? E isso está inserido na questão do problema social urbano. A gente tem diversos problemas aí na área urbana, tá? Nas grandes cidades principalmente, devido a essa questão da segregação que acontece. Muitos conseguem um emprego bom, ganha bem e vai viver em uma região da cidade, ali no local da cidade, que tem condições, que essa pessoa tem condição de pagar sua moradia lá. Muitos não ganham bem, muitos nem conseguem um trabalho e tentam viver de alguma forma. Muitos viram camelôs, né, que a gente já falou aqui da questão do trabalho. E vão viver nos locais onde não tem muito saneamento básico, tá? Muitas vezes esses locais têm esgotos, são barracos, né? Não tem casas de alvenaria, casas de tijolos e condições precárias, tá? São condições precárias porque esses locais, devido à falta de saneamento, muitas vezes faz com que essas pessoas adquiram problemas de saúde, tá? Devido à falta de um esgotamento correto, né? De encanação, de coleta de resíduos e todas essas questões aí que faz parte dos problemas ambientais, tá? Então, a gente vai ter essa separação. Isso a gente vê muito, é muito comum nas cidades grandes, ok?
É as cidades grandes que recebem os migrantes, as pessoas que vêm de outros locais, porque a cidade grande ela acaba sendo atrativa para muitas pessoas, né? Porque a cidade grande ela tem mais oferta, geralmente ela tem mais oferta de emprego, tem mais empresas instaladas na cidade, por ela ser grande e mais desenvolvida. Então muitas empresas instalam suas empresas lá, muitos anos de empresas, e isso faz com que gere emprego. Porém, acaba que não tem emprego para todas as pessoas que procuram, porque são muitas pessoas que já viviam lá, além das outras que saem das suas cidades para irem lá com a esperança de conseguir um emprego, tá? E aí tudo isso vai gerando esses conflitos aí em termos sociais. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem esse trabalho, muitas delas acabam vivendo nas ruas por falta de condições, por falta de assistência mesmo. Muitos acabam tendo que se condicionar a viver em barracas, sem condições nenhumas de viver, com todas essas questões, e tudo isso são problemas que a gente encontra nas cidades, são problemas sociais urbanos, tá? Um outro problema social que a gente vai ter aí é a questão do deslocamento também. A gente tem falta de planejamento, ok? A gente tem estruturas muitas vezes inadequadas que não conseguem dar a assistência que é necessária. Então a gente vai ter ruas esburacadas, vamos ter um tráfego de carros, né? Vários carros ali com dificuldade de circular devido à falta de estrutura, e tudo isso vira um caos na cidade. As pessoas são prejudicadas devido a essa falta de planejamento. Isso é um problema seríssimo que a gente encontra nas cidades. E aí uma outra questão que a gente vai ter aí é a questão da especulação imobiliária, né? Que professor, eu já ouvi falar muito nesse termo, nessa palavrinha, especulação imobiliária, que umas pessoas dizendo que está acontecendo na minha cidade, e que disseram que o problema que teve no bairro que eu moro foi devido a isso, mas eu não sei o que é, né? Então, a especulação imobiliária é quando a gente vai ter preços, tá? Das casas, dos imóveis elevados, ok? Por exemplo, a chegada de uma grande empresa em uma cidade. A gente vai ter uma cidade que não tem tanta oferta de emprego, ok? E vai chegar, vamos dizer, melhor, ao invés de uma empresa, vamos dizer que vai ser montado um shopping, tá? Vai ser montado um shopping numa cidade média, uma cidade que tem vindo, né, envolvendo um processo de crescimento urbano, e vão montar um shopping lá. E isso atrai pessoas que estão em busca de emprego, então, beleza? Então, o que acontece? Com esse crescimento da cidade, a cidade está crescendo aí, está se urbanizando, né? Está sendo construído cada vez mais casas, tem sido chegado empresas, empresas têm se instalado já nessa cidade, e tudo isso vai atraindo pessoas para lá, né? E aí a instalação do shopping é um grande atrativo, porque no shopping a gente tem diversas lojas, né? Muitas lojas, e precisam de pessoas para trabalhar nessas lojas, então muitas pessoas vão para lá. Então o que acontece? Muitas pessoas vão para essa cidade aí que está crescendo, e o valor das casas, do aluguel, da venda da casa, os donos fazem o quê? Aumentam os valores, porque sabe que está vindo pessoas para morar lá e elas precisam de um local para viver, nem que seja de aluguel. Então o que acontece? Eles aproveitam, tá? Que tem
procura e aumentam o valor da oferta, né, do valor do imóvel. É o que a gente chama de especulação imobiliária. Essa questão aí do valor do imóvel, quando o imóvel ele tem um valor e o valor aumenta devido a diversos fatores. A chegada de pessoas na cidade é um fator que faz com que essa especulação imobiliária ela mude. Quando a gente tem uma cidade que tem diversas casas, essas casas não estão ocupadas porque a cidade não é atrativa, porque as pessoas não vão para lá nem para estudar, nem para trabalhar. Então a gente tem casas que não foram alugadas, a gente quer alugar, mas não foram alugadas. Então a gente tem um preço menor, tá? Porque a gente não tem muita procura. Então se aparecer alguém que queira alugar, a gente aluga por um preço razoável. Porém, se a gente tiver muita procura, a gente vai aumentar o valor, porque a oferta, ela, devido à procura, acaba sendo menor. Então, as pessoas precisam, né, de morar e eles acabam aumentando o valor aí devido à procura ser alta. É esse jogo aí que a gente vai ter de especulação imobiliária. E os principais prejudicados nessa historinha, tá, toda são as pessoas que vivem muitos anos na cidade, que vivem pagando aluguel e que pagavam um preço baixo, passa a ter que pagar um valor alto para acompanhar o mercado, né? Então, esse é um grande problema que a gente vai ter nas cidades, somente essas que estão em crescimento aí, em desenvolvimento econômico, porque essas pessoas não têm muitas condições de pagar aluguel, pagavam um valor e aquele valor é dobrado o valor e elas muitas vezes não têm condições de pagar aquele valor. E tudo isso vai gerando aí desigualdades sociais no território, porque as pessoas não têm condições de pagar aquela casa, tentam encontrar uma outra, muitas vezes não encontram, outra um preço mais baixo, e vão procurando alternativas, vão ocupando alguns terrenos vazios, né, que não tem casas, fazem barracas, dão um jeito de tentar viver naquela situação ali que é bastante complicada. Esse é um problema bastante presente e que a gente também precisa pensar e refletir, tá? Como é que se configura todas essas questões? A gente sabe que muitas vezes dizem, a chegada de uma empresa, a chegada de uma escola, isso é bom para a cidade. Sim, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Só que a gente também tem que pensar em algumas modificações que vão ocorrer na cidade, tá? Provavelmente você deve conhecer alguma história semelhante a essa. Provavelmente a sua cidade já passou por isso, ou está passando, pode vir a passar por uma situação semelhante, mas isso é um processo que acontece naturalmente, né? São alguns processos aí que a gente chama de urbanização e que são consequências. Só que a gente tem que pensar nas pessoas também, não é só na questão econômica, tá? Pensar nas pessoas. O que é que a gente pode fazer para que as pessoas da cidade não sejam prejudicadas com algumas coisas que vão surgindo na cidade. A gente precisa pensar nessas pessoas para que elas consigam viver sua vida normalmente, como vivia, sem serem prejudicadas, porque a gente sabe que as condições de vida não é igual para todos, infelizmente, né? A gente tem muita desigualdade social e a gente precisa pensar como é que se configura o território e pensar a melhor forma de fazer com que as pessoas vivam bem, tá? Da melhor forma possível. E aí um outro problema que a gente vai ter na cidade é a questão do transporte, tá? A gente vai ter uma cidade que tem transporte público, algumas a gente não vai ter, e tudo isso gera problemas. Por quê? Quando a gente tem uma cidade que está crescendo, a gente tem começa a ganhar dificuldade de deslocamento no sentido de tempo, né? Muitas pessoas vivem, sei lá, a 1 hora de distância do centro da cidade. Então essas pessoas elas precisam
de um transporte público acessível, né, financeiramente, para chegar até a cidade para fazer suas compras, trabalhar, dentre outras coisas. Então a gente tem um grande problema aí em termos de transporte, porque em termos de qualidade, tá, dos transportes, e em termos de preço também, de acesso. Por isso, quando a gente vai pensar a cidade, a gente precisa pensar na melhor forma possível de fazer com que aquelas pessoas tenham condições de fazer uso do transporte. Primeiro, a gente precisa ter um transporte que seja planejado adequadamente, seus horários em função da vida da população, tá? Se a gente tem uma cidade que a população entra no trabalho às 7 da manhã, a gente precisa planejar horários que façam com que a população chegue ao trabalho na hora necessária, né? Na hora que tem que ser do trabalho, que elas não se atrasem, e também a questão da oferta de quantidade de transportes. A gente sabe que a questão do transporte é um problema seríssimo, principalmente nas grandes cidades. Horários de entrada e saída do trabalho são horários bastante estressantes, porque são muitas pessoas e muitas vezes tem poucos transportes para tanta gente. Isso é um problema seríssimo nas grandes cidades e tem que se pensar em um planejamento que melhore essas condições, que dê condições que as pessoas possam sair das suas casas, chegar no trabalho na hora que necessitam, tá? Um outro problema é a questão da infraestrutura, ok? Muitos transportes têm dificuldades de deslocamento devido à infraestrutura, as ruas muitas vezes esburacadas, sem um asfalto adequado, sem sinalização. Então tudo isso prejudica o acesso das pessoas, o deslocamento das pessoas para circularem na cidade. Então é assim, quando a gente pensa em uma cidade, a gente tem que pensar em o que a gente precisa ter, o que as pessoas necessitam, coisas básicas. A gente está falando aqui de coisas básicas, como moradia, como acesso, né, de deslocamento e questões de saúde. São coisas básicas que uma cidade ela precisa ter para que as pessoas possam viver de maneira tranquila, tá? Então, assim, a infraestrutura ela vai nesse sentido de ter, né, um bom planejamento para que os carros possam deslocar de uma forma que faça com que as pessoas tenham acesso e cheguem a hora que precisam no determinado local que ela vai precisar ir no seu dia a dia. Primeiro a gente tem que pensar a população e a melhor forma de fazer com que a população ela consiga viver de forma tranquila na cidade. E aí, falando da questão do acesso à moradia, a gente vai ter o problema aí da questão do acesso à compra de terrenos e de casas. É um grande problema que a gente tem, principalmente no Brasil, tá? A gente vê valores absurdos das moradias e terrenos, e as populações que vivem de um salário mínimo não têm condições, muitas vezes, de adquirir esses terrenos, essas casas, o que faz com que elas acabem ocupando terrenos que não são adequados para serem apropriados e fixando residência nesses locais. E com isso a gente vai ter aí o surgimento de um processo de favelação, tá? Então vão surgindo as favelas. A favela ela tem uma característica bastante interessante, né, de configuração na paisagem. Quando a gente vê uma favela, a gente vê diversas casas, algumas parecidas, outras não, mas casas simples e de forma desordenada. A gente não vai ter ruas planejadas. São pessoas que vão lá, não tem condições de comprar uma casa, não tem condições de comprar um terreno
e vão naquele local e ocupam, constroem, e isso não é só uma pessoa, são várias pessoas que fazem isso e é assim que vai surgindo as favelas, tá? E por isso que a gente tem também essa questão desse problema social, porque as pessoas sem condições básicas de moradia têm que ter alguma alternativa de vida. Então, se ela tem a oportunidade de chegar naquele local, construir, ela vai construir. Ela precisa de um local para viver, tá? Então, se ela consegue construir ali, ela vai construir. Então, é algo que a gente precisa pensar também na cidade. Os gestores das cidades precisam fazer um levantamento do que tem na cidade, das casas, dos terrenos, dos seus donos, e tentar de alguma forma, da melhor forma possível, tentar aí fazer com que a população que não tem muitas condições financeiras consigam adquirir seus terrenos, suas casas de forma legalmente, com todas as condições básicas necessárias, tá? Porque quando a gente tem pessoas comprando casas numa rua que foi planejada, que tem saneamento, ótimo, excelente. Mas quando a gente não tem essa situação, a gente vai ter pessoas ocupando terrenos em locais que não tem saneamento, que não tem acesso a escolas, a postos de saúde. Tudo isso vai gerando problemas aí sociais que estão presentes nas cidades, muito presentes nas cidades. Então é algo que a gente precisa pensar aí para melhorar a forma de vida das pessoas. E aí, falando tudo isso, em termos de migração, né? A gente falou da migração, da ida de pessoas para outra cidade. Nisso, a cidade vai crescendo, as pessoas, muitas não conseguem emprego, não têm condições de morar e acabam morando nas ruas, outras ocupando determinados locais. E todo esse processo, sem questão de planejamento, saneamento e saúde. Então, assim, tudo isso é para a gente pensar o local onde a gente vive, tá? A gente pensa, pronto, a professora falou disso, onde eu moro é assim, ou semelhante, ou não tem nada disso. Depende muito da realidade de cada um. Cada um vai ter uma forma de paisagem, de uma forma de cidade diferenciada, tá? Cada cidade ela vai ter seus problemas sociais. Algumas é problema de transporte público, outras a questão do processo de favelação, outras questões de saneamento básico, não tem asfalto, não tem encanação de esgoto, dentre outros problemas aí que a gente vai encontrando nas cidades. Então, cada um tem um papel de pensar a sua cidade, tá? De pensar os problemas que existem, de refletir e ver a melhor forma possível de tentar melhorar essas questões, tá certo? Então, é fundamental você, aluno, pensar a sua cidade ao seu redor, tá? Pensar os problemas que existem e ver a forma que você pode contribuir para a mudança, tá certo? Muitas pessoas, muitas cidades, muitos bairros têm associações, montam associações para tentar melhorar o bairro, a rua que mora. Isso é uma iniciativa bastante interessante, tá? Você provavelmente deve conhecer alguém ou fazer até parte de alguma associação dessas, e é interessante trazer esse debate. A minha rua não tem asfalto, a gente precisa resolver esse problema, o esgoto cai na rua e tem as crianças que vão lá, que ficam brincando, muitas vezes tem contato com aquele esgoto, aquilo ali vai prejudicar a saúde das nossas crianças. É um exemplo. Então vamos levar para a nossa associação, vamos discutir isso, pensar, chegar junto à gestão, dizer, olha, a gente precisa melhorar, a gente precisa dar um jeito na rua. A gente veio falar com a gestão, com vocês, para ver a melhor forma possível para acabar com aquilo que aquilo ali está prejudicando a saúde da população. Então é o papel de nós, enquanto cidadãos, agir, pensar o que a gente tem e pensar os problemas que existem e tentar resolvê-los da melhor forma possível. E aí, um outro problema que a gente vai ter
nas cidades, principalmente nas grandes cidades, né? Aí, nas grandes cidades a gente tem muito asfalto, tá? A gente tem as ruas, as avenidas e o que? Muitos prédios, né? Os arranha-céus aí. E isso faz com que a gente tenha, além dos problemas já citados aqui, tá certo? A gente vai ter a questão do calor, da chuva, do frio, as questões aí de clima, tá? Então o que acontece? Quando a gente tem uma cidade muito urbanizada e essa cidade ela não teve um planejamento, a gente vai ter sérios problemas climáticos. Exemplo, enchentes, locais com muito calor ou locais com muito frio. Então depende muito da realidade de cada cidade. Quando a gente tem uma cidade muito urbanizada e que chove e que ela não foi planejada para que a água da chuva tenha um destino, a gente vai ter um enchente, tá? Inundações nas ruas, nas casas, e isso é um problema socioambiental que a gente tem aí nas cidades. Uma cidade que a gente tem diversos prédios aí, diversos arranha-céus, e não temos temos pouco ou quase nada de árvores. A gente vai ter o quê? Muito calor. Principalmente quando a gente tem um período aí que não chove muito e chove hoje, amanhã não chove e não chove mais. Quando chove a gente vai ter ainda um clima abafado assim. Já devem ter percebido isso. Isso é um grande problema porque a gente tem muita urbanização e muito cimento, né, vamos dizer assim, na cidade, e falta algo que é essencial, que é a questão das árvores, tá? Do planejamento. Além da questão do sol. Muitas vezes a gente tem aqui prédios que não tem, a luz solar não chega porque a luz solar vem aqui, bate nesse, não vem para esse, e tem todo um problema aí de umidade nos prédios. Então tudo isso são problemas que a gente vai encontrando por falta de planejamento nas cidades, tá certo? Então o que a gente precisa? A gente precisa de um planejamento. Claro, professor, então vamos chegar e vamos destruir a cidade e construir de novo? Não, claro que não, né? Está construída, a gente já não pode, a gente não vai desconstruir tudo e construir novamente. Isso é muito dinheiro e não faz sentido, né? Porque muda a vida das pessoas. Mas a gente pode tentar melhorar, tá? Os problemas existentes. Como a gente pode melhorar? Plantando árvores é uma alternativa bastante interessante que ajuda muito na questão do clima, tá? Eu tenho uma varanda no meu apartamento que dá para colocar algumas plantas. Vou lá e coloco as plantinhas. Na avenida tem algumas partes assim da calçada que a gente consegue plantar algumas árvores que não tem raízes muito profundas e que não vai prejudicar as construções. Vou lá e planto. Então essas são algumas alternativas que a gente tem para melhorar a questão climática aí das cidades, tá? Tudo é uma questão de pensar e agir, ok? Então essa onda aí de ilha de calor, muito calor, a gente vai ter porque a gente tem muito asfalto, a gente não tem solo exposto, não temos árvores, pouquíssimas árvores, e isso tudo é ruim para a nossa saúde, tá? E o nosso dia a dia. Então a gente tem como alternativa aí plantar algumas árvores para melhorar o ambiente que a gente vive.